E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 13. Gênesis 39, versículo 13. Inclina sua cabeça e oremos ao Todo-Poderoso. Nosso Deus e Pai Celeste, é prazeroso estar em sua presença. E nós almejamos, Senhor, que a sua palavra não seja apenas letra, mas principalmente revelação. Com aquilo que essa pessoa precisa entender para o dia de hoje. Pois mais uma vez usa a minha vida para falar com o seu povo e instruí-los. Em nome poderoso de Jesus Cristo. E todos lhe agradecemos, Senhor, por esse banquete que o Senhor nos dará nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, o que nós vamos ler, o que nós vamos estudar hoje? Claro, a continuidade é acerca de José. José, meus queridos, se você aterrissou hoje e você não ouviu as palavras interior, calma, eu vou explicar o contexto para você não ficar perdido. José, gente, que história tão rica são os assuntos acerca de José. Um homem, José, que realmente fez prova de fidelidade a Deus, um homem digno de confiança, mas um homem que não foi exaltado pelo próprio Deus de um dia para o outro. Um homem que teve que passar por muitas situações difíceis e mesmo dessas situações difíceis no qual Deus precisou fazer passar José não murmurou, mas José se tornou um homem escolhido para cumprir uma grande, gigantesca promessa que já menino, aos 16 anos, já o próprio Senhor tinha já se revelado em sonho pelo tamanho de uma promessa que Deus decidiu colocar nas mãos desse jovem. José, que foi maltratado pelos seus irmãos, que foi vendido como escravo para uma caravana ismaelita, jogado num poço, e essa caravana, os ismaelitas pegaram José e o levaram até o Egito, onde José repousou na casa de Potifar, um oficial, né? Um guarda oficial da guarda do faraó, ou seja, uma pessoa muito importante dentro da área no qual ele foi colocado. E assim, José foi se destacando. Um hebreu que foi se destacando. Por quê? Porque as características de Deus estavam em José. Ao ponto de Potifar, que era o homem, o dono da casa, ao ponto de Potifar ver em José um homem digno de colocar nas suas mãos os seus bens, confiar e administrar os bens do seu próprio dono. Ou seja, dentro daquilo que José foi colocado para ser, Deus o colocou como cabeça e não em cauda. Gente, isso não quer dizer, meus queridos, que todos serão administrador do faraó, né? Cuidado, porque muitos vendem promessas por aí, milionário, que você vai ser rico, que você vai ser... Não. Cada um é chamado para um chamado. Há pessoas que são chamadas a serem pessoas no qual Deus se vai exaltar na casa de Potifar. Apenas. Outras serão exaltadas conforme ao desejo e chamado de cada um.
Então, cuidado com sonhadores que sonham sonhos motivados pela própria concupiscência da sua carne. Não adianta profetizar certas coisas que Deus não mandou profetizar na vida de você. Eu quero apenas, na minha vida, cumprir os desígnios e a promessa e o sonho que Deus colocou para eu cumprir. Se Deus me achou digno de ocupar um assento específico, então vou ocupar. Não mais e não menos. Porque isso é humildade. Mas a pessoa que não é humilde, ela vai querer além do assento no qual Deus o destinou e o chamou para se assentar. Né? Então, José foi exaltado. Foi exaltado porque realmente era um homem que dava muito bom testemunho dentro da casa de Potifar. Porém, ali Satanás, claro, não vai ficar quietinho. E não ficou quietinho, porque dentro da casa de Potifar havia a mulher de Potifar, que observava José, porque era um homem bonito. A palavra de Deus diz que era um homem formoso, bonito. E a mulher de Potifar era maliciosa e adúltera. E disse a palavra de Deus que em inúmeras oportunidades ela provocava José e pedia para ele se deitar junto. Mas José, como era um homem de integridade, como era um homem sensato, que possuía uma promessa por parte de Deus, ele entendia que era necessário prestar fidelidade, tanto para seu senhor Potifar, como para seu senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso. E todas as tentativas desse jovem que se separava para manter sua fidelidade a Deus, pois foram bem-sucedidos, porque cada vez que a mulher de Potifar chegava até José, pois ela recebia um fora e dizia, não, eu não vou. Inclusive José a evitava. Era um homem prudente, um homem que calculava e observava aonde estava o perigo. E quando avistava o perigo, então se afastava para evitar encontrá-la. Mas um dia desse, Potifar não estava em casa. E a adúltera, a mulher de Potifar, de repente se encontra a só com José. E a parte procurou novamente. José lhe diz, eu quero que tu deite comigo hoje. Mas José não quis e mais uma vez relutou e não tolerou o espírito do encantamento e teve que fugir dela. Ela o agarrou e José deixou sua capa. Deixou sua capa e fugiu para longe para evitar cair em pecado e assim desonrar o seu Deus e o seu mestre. E quando ele sumiu, quando ele fugiu, ela decidiu reagir. E ela gritou, esse hebreu tentou abusar de mim. Olha isso. E eu vou estar falando sobre isso, sobre essa história. E nós vamos certamente extrair muitas coisas aqui. José teve que deixar sua capa nas mãos da mulher de Potifar. Porque ou ficava com sua capa
e ganhava prazer, mas perderia sua comunhão com o próprio Deus, ou deixava sua capa nas mãos da maliciosa, perdendo seu bem, mas manifestando amor, manifestando afeição, fidelidade e honra com Potifar e com o Eterno. Então, isso que eu falei justamente a semana passada é a que ponto você está disposto a perder para ganhar. E para lembrar e refrescar sua memória, por que não relembrar para você e lhe fazer novamente essa pergunta? Até que ponto você está preparado para Cristo perder? Para ganhar. Ganhar-lo a Ele e ganhar os benefícios do reino. José precisou perder sua capa e fugir e deixá-la nas mãos da mulher maliciosa para ganhar e manter viva, latente, a promessa, o sonho que Deus tinha planejado para a vida de José. Pois haverão circunstâncias, amados, e situações na vida que todos os filhos da luz que alegam prestar fidelidade a Deus deverão escolher entre o prazer ou perder o prazer. Isso se chama tentação. A tentação é você escolher, estar na frente de vocês, duas escolhas. Ou você escolhe o prazer de se irar, ou matar sua carne e manter e procurar o fruto de longanimidade, o fruto da paz, o fruto do Espírito, ou escolher a impureza, aquilo que Satanás quer lhe oferecer, ou você deixa sua capa, seu orgulho nas mãos de Satanás, para se obter, manter seus olhos onde deves manter. Ou você ganha prazer, mas você perde Deus, ou você decide abrir mão do prazer e ali você ganhará Deus. Isso é o cristianismo. Isso é o cristianismo. Se nós queremos pertencer a Jesus, o preço da fidelidade ao seu mestre certamente deve ser grande. Quantas vezes eu ensino que há um preço que nós devemos pagar para manter viva nossa aliança com Deus? E vocês vão ouvir muitas vezes, e vocês vão reouvir o quanto for necessário, mesmo que talvez as minhas palavras não alcancem milhões de pessoas de visualização, mesmo que seja minoria comparado a muitos outros pregadores que falam aquilo que o povo quer ouvir e que assim tem muitas mais visualizações. Eu vou prevalecer na essência do Evangelho que Deus quer que seja pregado. Não me importa, porque em nome de Jesus Cristo eu sei que Deus pode e contará apenas com poucos, porque a igreja evangélica não é a noiva de Cristo e a noiva de Cristo sempre será uma minoria. Mas bem-aventurados os que foram atraídos nesse ministério para ouvir aquilo que precisa ser ouvido, em nome de Jesus. E esses poucos que se interessam realmente a ir e entrar no reino de Deus são aqueles com que eu quero falar.
são aqueles com quem eu quero falar. Glória a Deus. Olha só o que fala a seguir. Gênesis 39, 13. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Olha que mentirosa. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Então a esposa de Potifar aí falou diretamente com seu esposo e diz assim: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Que história, gente. Que injustiça. Que injustiça. Aonde estaria Deus nesses momentos? Vocês acham que Deus não pode permitir certas situações na sua vida onde você estará certo diante de certas situações em relação a injustiças que o próprio Satanás pode usar em pessoas para se denegri-lo? Mas ali o próprio Senhor vai observar até onde você está disposto a ir com Ele, com o Senhor, para ver a justiça de Deus operar na sua vida, se realmente você está disposto a manter a fidelidade ao seu Senhor, custe o que custar. Até que ponto você está disposto a andar com Jesus? Até que pontos, meus amados? Quantos cristãos, pois negociam com a esposa de Potifar porque não querem perder sua capa? Mas há muita gente negocia com a esposa de Potifar porque não querem perder sua capa. E na verdade, essas pessoas pensam assim: afinal, Potifar, ele não está. Ele está em operação lá como soldado, lá longe de Faraó. Gente, não tem câmeras aí. Então, não há problema. Os olhos de Potifar não estão postos em mim, né? O que faz com que muitos decidem deitar com a adúltera é porque pensa que Deus não estaria vendo. Mas essas pessoas, inclusive, pensa que seriam perdoados pelos seus próprios deslizes e logo, depois do ato, serão perdoados pelo próprio Potifar. Mas não funciona assim, não, meus queridos. Só que o que o inimigo quer é aprisioná-lo. Ele quer aprisioná-lo na cela do encantamento, para que cada vez que a esposa de Potifar vier até você, você peque.
A Potifar nós podemos enganar, mas a Deus não. Certamente a Deus não. Essa passagem aqui, ela relata até que ponto estamos dispostos a lutar contra o pecado. Até que pontos, meus queridos, nós estamos dispostos a lutar contra o pecado? Pois José não somente fugiu para não pecar contra o seu Deus e seu senhor Potifar, mas José, ele deixou um item de acusação. Ele deixou seu manto, suas vestes, nas mãos da adúltera, que inclusive seria a prova contra ela da sua condenação. Ele deixou a capa. E essa capa, essa maliciosa, essa adúltera, essa mentirosa, ela usou a própria capa que ele deixou. E mesmo José fazendo aquilo que era justo, ela usou contra ele, em acusação e em prova para poder-lo condenar. É assim, meus queridos, que se reconhece a noiva de Cristo. E é assim que você reconhece a noiva de Cristo. A fim de não negar a Cristo, escuta-me bem, estarias tu disposta a deixar a tua capa para Satanás? Para que esse a usa contra ti para te acusar, te perseguir e te lançar na prisão? Pois Jesus, ele demonstrou o seu amor pela igreja, pelo seu sofrimento. Padecendo e mesmo estando em frente de Pilatos, o governador romano em Jerusalém, porque Jesus poderia salvar a sua vida. Jesus poderia ter deixado sua capa. Aliás, desculpa, Jesus poderia não ter deixado a sua capa, mas ele deixou sua capa. Veja o que Pilatos diz a Jesus antes da crucificação, meus queridos. Está no livro de João, capítulo 19, versículo 8. Olha o que diz. Pilatos lhe diz para Jesus: você se nega a falar comigo? Não sabes que eu tenho autoridade para livrá-lo, para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Resposta de Jesus. Jesus não somente entregou sua capa para Satanás, isso é um modo de dizer, né, gente? Mas também, mesmo sendo justo, mesmo sendo honesto, pagou o preço na terra da sua justiça, sem procurar recuperar sua capa, porque Pilatos diz claramente: eu poderia devolvê-la a você, mas Jesus não aceitou. Pois eu vos digo nessa noite, a todos vocês, para a igreja ser arrebatada. Você sabia, e já falei sobre os fins dos tempos, eu falei sobre o arrebatamento, haverá um arrebatamento. Antes da volta de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, santificada pela palavra, que procura se banhar na palavra e se santificar, para ser chamada de santa, da igreja vestida em vestidos de santidade, pois ela terá o privilégio de ser
arrebatada. Para a igreja ser arrebatada para o céu, vocês querem ser arrebatados? Pois para ser arrebatado para o céu, é necessário que Jezabel, é necessário que os demônios, que o próprio anticristo lhe confronte e negocia com os Josés as suas capas. Sim, meus queridos. Porque os que vão ser arrebatados serão os que serão semelhantes a José. Porque a esposa de Potifar, motivada por Jezabel, pelo espírito do anticristo, tentará o José da igreja, cujo em breve será arrebatada. Muitos Josés que alegavam serem... muitos Josés que alegavam serem Josés, certamente vão negociar as suas capas com o sistema do anticristo, porque vão preferir a marca. Eles vão preferir a marca do anticristo. Eles vão preferir se esconder e ser achado para ser levado na prisão. Os Josés da última geração, eles vão escolher pagar o preço da perseguição do que se submeter à marca do chip na mão direita e na fronte. Aqui. Porque assim diz a palavra de Deus. Esse chip já existe, meus queridos, mas quando será obrigatório colocar para identificar cada pessoa na terra, no dia que isso acontecerá, pois os Josés que querem ser José, quando Jezabel diz é necessário e é uma obrigação, todos devem colocá-lo, José vai ter que escolher ou deixar sua capa para o anticristo, ou seja, vai perder, a noiva vai perder. Ela vai perder a capa e, além disso, ela vai ser perseguida. E vai ser colocado na prisão. Assim acontecerá no início da grande tribulação. Então, é interessante porque eu quero fazer uma pequena comparação entre José com a igreja, com a noiva de Cristo nos finais dos tempos, no qual já estamos entrando. Nós estamos nos finais dos tempos, meus queridos. Muitos que se dizem José, vão preferir deitar-se com a esposa de Potifar. Vão preferir aderir ao sistema do anticristo, aceitando a marca da besta nas suas mãos para salvar suas próprias vidas. Mas pelo fato deles não perderem sua vida por causa de Cristo, perderão sua salvação para sempre. Os verdadeiros Josés colocarão sua fidelidade à prova no início da grande tribulação. Quando o anticristo e o seu sistema perseguirão todos aqueles que se recusarão a aderir-lo. Pois para todos aqueles que vão querer manter sua fidelidade ao seu Senhor, haverá sim, meus amados, uma grande perseguição. Mas mesmo, escreve isso que eu vou lhe dizer, mesmo padecendo, Deus, Ele vai ter cuidado com José. Mesmo a noiva de Cristo sendo lançada na prisão, Deus vai ter cuidado com seu José.
com sua noiva quando todas essas coisas irão acontecer. Deus sustentará a noiva quando ela será colocada à prova. Assim como quando José foi lançado na prisão por causa da justiça, José foi sustentado na prisão. E na prisão, Deus o sustentou e pouco a pouco, inclusive, o exaltou na prisão, para depois libertá-lo. E saberemos, já depois, que José se tornará um administrador do próprio faraó. Assim como José, em tempos antigos, que representa a noiva imaculada que não quis participar das falcatruas dos seus irmãos, não quis participar da impureza dos seus irmãos e por isso pagou o preço em ser vendido como escravo. Um José que, por fazer o que é justo, pois foi levantado calúnias contra ele. E mesmo assim, precisou passar pela provação para provar pela sua justiça a sua fidelidade a um Deus maravilhoso. Assim a noiva de Cristo será provada nos dias em que Satanás, o anticristo, o falso profeta e a besta se levantarão contra uma igreja que vai querer fazer aquilo que é justo. De forma milagrosa, a noiva de Cristo será sustentada na prisão, com certeza, meus queridos. Será sustentado pelo seu noivo, até que de repente a cela se abrirá e os Josés subirão como relâmpago, como piscar de olho, e o que ficará na terra será apenas as roupas daqueles que foram fiéis, como prova que Deus foi fiel com aqueles que foram fiéis. Aleluia! Que lindo, né, meus amados? Muitos não creem. E isso eu sei que existe para muitos uma divergência teológica, né? E há uma linha de pessoas que não crê que a noiva será provada na grande tribulação. Ou seja, Deus não permitiria que sua noiva seria aprovada. Ou seja, que o arrebatamento aconteceria antes da grande tribulação. E eu lhes digo não. É necessário que a noiva seja provada como noiva. Porque muitos têm convicção. Todos os evangélicos têm convicção que por ser evangélico são noiva de Cristo. E têm convicção que estão indo para o céu. Isso não é verdade. Porque não é porque eu digo que eu sou noivo de Cristo que eu iria e que eu tenho a marca da promessa. O que me faz ser a noiva de Cristo é justamente a minha fidelidade quando eu tenho oportunidade de prová-la. O que ele faz ser noiva de Cristo não é porque você fala. É que quando tu tem oportunidade de provar teu amor e tua fidelidade a Deus, por meio da tentação, ali, meu querido, se tu é um José, então tu vai fugir da aparência do mal. Então tu vai ser perseguido pela tua justiça. E mesmo que você sabe que haverá perseguição porque você decidiu se posicionar
e dizer não para uma pessoa, dizer não para um chefe e assim perder seu emprego. Pois se tu és capaz de fazer isso para preservar tua santidade e teu testemunho imaculado, então assim tu também será preparado em dizer não para o anticristo, ao ponto de saber que há uma possibilidade de você perder sua própria vida para poder salvar sua vida. E mesmo que você seja lançado na prisão, taxado como rebelde, o dia que Satanás, o anticristo, lhe ordenar carregar esse chip sobre seu braço, sobre sua mão direita ou sobre sua frente, pois não se preocupe, porque essa cela vai se abrir, porque o Senhor quer provar sua fidelidade. É necessário. Muitos pensam, Deus não permitiria que sua noiva sofre. E não é verdade, meus queridos. Não é verdade. Por que Deus teria permitido que José sofra consequências da sua justiça? Por quê? Ou seja, Deus é injusto? Deus foi injusto com José? Porque mesmo José fazendo as coisas justamente, Satanás usou a capa de José para lhe acusar sobre um assunto que ele nunca fez? E aí? Deus não estava com José? Deus é injusto porque permitiu que José fosse lançado na prisão por causa da sua justiça? Não, meus queridos, não. Por padecer por causa da justiça, escuta isso, por vocês padecer por causa da justiça, vos fazem reconhecer aos olhos do exército da luz e das trevas como justo. Porque a noiva de Cristo, a Igreja Santa, ela não é justa porque prega Jesus. Ela não é justa porque ela diz, eu sou santa. Não. Ela é santa porque faz prova da sua santidade, padecendo junto com Cristo, negando a si mesma e carregando a cruz. Por deixar a sua capa e sofrer por ter perdido o prazer, ela é vista por parte de Deus a menina dos seus olhos. Um José dessa geração. Para ter a honra de ser arrebatado, você vai ter que ganhar a honra de poder subir. E para ganhar a honra, deves honrar. Deves honrar os teus senhores e principalmente o maior, tanto Potifar como aquele que está em cima de Potifar. Por acaso, antes de selar um casamento, vocês já ouviram que o pastor diz antes de selar uma aliança, um casamento, ele não diz na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, em saúde ou em enfermidade? Lembra disso? Lembra? Por que essas palavras são ditas para concluir uma aliança? Por que isso deve ser dito? Querem saber por quê? Porque uma aliança, ela é provada e concluída quando ambos estão dispostos a comprovar sua aliança. Pelo fato de ambos sofrerem, se for necessário, para manter essa aliança. E quem sofre para manter essa aliança, ama aquele com quem se aliançou.
o propósito da UCI certamente preparar os Josés dessa geração. E José tinha tanto amor e consideração e honra pelo seu Senhor e pelo Senhor do seu Senhor, que José demonstrou o amor que ele tinha tanto pelo Potifar, como também pelo Senhor dos Exércitos, pelo Eterno. Não se precipita em dizer, Jesus, eu te amo. Apenas lembra como você age quando a tentação é proposta para você. Apenas lembra quais são suas atitudes em relação a cada oferta que Satanás lhe propõe. Quando se aproxima a maliciosa, quando ela vem e se aproxima de você, quando Potifar não está. Pois Jesus diz, por causa de mim, vocês serão perseguidos. Por que será? Por causa da justiça. Alegrai-vos, todos que sofrem por causa da justiça. É um privilégio. Até José, que na sua época não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas apenas agia sobre ele, José manifestou seu amor e consideração. Você ama Jesus de verdade? De verdade? Ou apenas da boca para fora? Cefas, você me ama? Querfas, você me ama? Sim, Senhor, eu amo o Senhor. Querfas, sim, Senhor, você me ama? Então, Senhor, só você sabe. Sim, só Ele sabe. Porque Ele é um Deus que lhe observa cada passo que você faz. Ele é um Deus que lhe observa quando você é tentado. E quando você tem a oportunidade de deitar ou não com a mulher de Potifar. Ele vê. Até quando vamos pedir perdão e depois recomeçar? Até quando? Certamente, se no pouco não sois fiéis, porque não conseguem abrir mão de uma capa pequena de pouco valor, imaginem quando o anticristo virá e se manifestará, e assim lhe pedirá a capa de muito valor, ou seja, um grande sacrifício, de você não poder comprar e assim se virar
e depender de Deus para que apenas vocês vivem de milagre, porque quem não aderir com o chip não poderá comprar nada. Realmente, eu vos digo nesta noite, os verdadeiros José são aqueles que estão se preparando nos dias de hoje. Porque quando virá a grande perseguição, a grande tribulação, os que vencerão são aqueles que antes entenderam que precisaram se preparar. São os treinados a serem José. Mas os que brincam de serem José e são longe de ser José, fingem de ser José, vão se vender. Na primeira, vão se deitar com Jezabel. Vão se deitar com a mulher de Potifar. Porque afinal, Deus é misericordioso. Deus me perdoará. Eu quero salvar minha vida. Mas a perderás. Oremos. Meu Pai Celeste, a sua noiva está tendo oportunidade de se santificar. Alguns Josés estão dormindo e precisam hoje serem despertados da sua sonolência. Despertados, sacudidos, esbofeteados, corrigidos, para que assim estes possam vencer a tentação quando ela vier sendo apresentado para essa vida. E José, dessa vez, precisa vencer e continuar vencendo cada vez que a esposa de Potifar vier apresentando prazer. E sendo assim, Deus vendo todas as coisas, padecendo por causa da justiça, o Senhor sorri lá no céu e até mesmo diz a Satanás: tu viu, meu servo, este é íntegro, porque mesmo este não me vendo, ele sabe que eu estou. E como ele sabe que eu estou, este teme meu nome e se desvia do mal. E no dia que o profano se manifestará, como foi fiel e treinado a ser fiel no pouco, também o será quando deverá entregar além daquilo que já me entregou. Porque assim diz o Senhor: quem quer salvar sua própria vida, a perderá. Mas quem quer perder sua vida por minha causa, a ganhará. Em nome de Jesus, Pai, que o temor do Senhor se apodera de todos aqueles que receberam essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E que eu possa apresentar a sua noiva no dia
que ela será colocada à prova. Em nome de Jesus Cristo. Amém.